o convite de estar aqui, dizer que é uma unção, assim, o nascimento desse grupo, porque para mim Deus me trouxe aqui hoje para mudar a minha história. Deus me trouxe aqui hoje, José, para mudar a minha história, para fazer eu sair daqui um homem diferente. Deus veio aqui hoje para me reconstruir, para me fazer um novo Zé, um novo pai, um novo filho, um novo amigo, um novo pastor, daqueles que Deus confiou a mim. E eu gostaria que você dissesse para o seu irmão, aquele que se encontra do seu lado: eu também quero que o Senhor mude a minha história hoje. Diz para ele: eu também quero essa graça. Eu quero sair daqui diferente. Eu não quero sair daqui como eu cheguei. E feche seu olho um minuto. Feche seu olho só um minuto. Eu gostaria que você nessa hora pudesse pensar em Jesus Eucarístico. Pense em Jesus. Jesus, hóstia santa. É por Ele, é para Ele, é nele que tudo acontece. A pregação que Deus dá, a unção para que eu assim faça, em nada tem a dizer mais do que Jesus Eucarístico. Posso falar pouco, posso falar muito, posso mexer em muita coisa ou posso não mexer em nada. E Jesus permanece sendo o centro da nossa vida. Jesus permanece sendo o centro da igreja. É Jesus. Jesus. Ainda que a pregação não te alcance, Jesus é aquele que pode e quer te alcançar hoje. Diante de tudo aquilo que você possa vir a ouvir, esteja atento, porque Jesus quer falar contigo. Ainda que não seja pela minha boca, ainda que não seja pelos meus gestos, mas Jesus quer falar contigo. Jesus não te trouxe aqui à toa. Jesus não nos atraiu a Ele à toa. A palavra nos diz em Cânticos que eu sou para o meu amado e o desejo do meu amado me traz para Ele. O desejo de Deus nos traz para Ele. Se você veio aqui hoje, não foi simplesmente porque você quis vir, porque você participa do grupo sempre, ou porque você é um servo do grupo. Não foi. Foi porque o desejo do amor de Deus é tamanho por ti, por mim, que nos atraiu para cá. Porque se você for parar para pensar, você já acordou hoje e acorda a cada dia numa batalha. A nossa vida não tem sido fácil. Os nossos dias não têm sido fáceis. Os nossos dias, como diz a palavra, são dias maus. Nós temos sido maltratados pelos nossos dias, pelos nossos problemas, pela correria da vida, pela falta de emprego, pelas contas altas, pela falta de estrutura, falta de saúde, tantas coisas. Mas principalmente pela falta de fé. Muitos daqueles que eram nossa referência na igreja estão apostatando da fé, estão largando a fé, estão deixando de acreditar em Deus, estão superdimensionando os seus problemas, as suas dificuldades e colocando Deus bem pequeno, bem às vezes sem capacidade alguma de transformar a nossa história. Buscamos Deus como se Deus fosse mais uma ajuda, mais uma coisa, e não aquele que é. Como diz na palavra, o eu sou. Deus é. Deus não era. Deus não vai ser, Deus é. Deus é vivo. E vivo está presente na Eucaristia. Eis a solução da nossa vida. Eis tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos mais de palavra alguma. Não precisaria mais de pregação alguma, de grupo algum. Se nós reconhecermos Jesus vivo e presente na Eucaristia, já bastaria. Já bastaria. Se nós amássemos a Jesus na Eucaristia como Ele deve ser amado, já bastaria. Não precisaria de mais nada. Porque nós reconheceríamos a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E já seremos portadores desta
graça. Seremos tabernáculos vivos do Senhor. Seremos como que aquelas árvores, os orvalhos da justiça. Nós seríamos isso de fato verdadeiramente santos. Porque a nossa primeira vocação é essa. Deus nos chamou à santidade. Santidade não é uma escolha que nós temos, não é uma possibilidade na nossa vida, não é algo a se buscar. Santidade é um chamado de Deus. Se Deus nos chamou a esta vida, foi para ser santo. E tudo além disso é consequência, é acréscimo. Se Deus chamou a ser um professor, seja um professor santo. Porque antes de ser professor, Deus chamou a santidade. Antes de ser esposo, de ser filho, de ser pai, Deus chamou a santidade. E por isso, eu gostaria de entregar a palavra para que a gente pudesse adentrar naquilo que é a pregação de hoje. E se você tem a palavra, pode pegar Salmo 126. Salmo 126. Podemos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Na Bíblia da Ave Maria, página 763. Fiquemos de pé. Salmo 126, na palavra da Ave Maria, é página 763. Vou ler. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora, e atrasar até a alta da noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa aos frutos das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podemos nos sentar. E a palavra para mim, assim, ela vem me sacudir assim, as entranhas, até mesmo como diz aqui, né? Felizes os filhos da nossa juventude, né? A felicidade dos filhos gerados na nossa entranha. Mas de maneira especial, quando o Senhor já nos fala, né? O Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as constroem. A palavra vem nos exortar: se o Senhor não é o centro da nossa vida, se o Senhor não é o centro da nossa casa, em vão a gente constrói os alicerces, em vão a gente levanta as paredes, em vão a gente educa nossos filhos, em vão a gente ama o nosso marido, em vão a gente come, em vão a gente trabalha, em vão a gente sai pela rua falar qualquer coisa, em vão nós somos amigos, em vão nós somos pessoas. Se o Senhor não é o centro, se lá em casa o centro da minha casa é o meu dinheiro, o sustentar o lar, se lá em casa o centro da minha casa é o prazer, se o centro da minha casa é a diversão, se na minha casa for qualquer outra coisa que não seja Deus, em vão eu estou trabalhando, em vão. E ainda vai dizer e chama bastante atenção para isso, porque hoje em dia nossos dias são corridos, né? A gente trabalha, e vai dizer, né? Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar antes da aurora, e atrasar até alta da noite vosso descanso. Inútil é trabalhar, se Jesus não é o centro. Se Jesus não é o centro, a gente vai ter tudo, gente. A gente vai ter tudo, menos a graça, menos a felicidade. A gente vai pagar as nossas contas e talvez pode ser que nem pague. Pode ser que a gente trabalhe, que a gente acorde muito cedo,
que a gente volte para casa muito tarde e que no final das contas a gente termine o nosso mês devendo. Por quê? Porque nós não sabemos administrar a nossa vida, porque Jesus não é o centro. Então Ele não é o administrador. Quem governa a nossa vida somos nós. Quem administra lá em casa sou eu. E se eu não sei dividir e partilhar as coisas com o Senhor, onde Ele é o centro, eu não consigo administrar meus bens corretamente. E pode ser que eu trabalhe muito e de nada eu tenha alegria. Nada. E o pior de tudo é quando a gente chega numa idade já avançada e o trabalho já não mais existe e a gente perde o sentido da vida, porque nós só sentimos valor na vida enquanto nós trabalhávamos muito. E nós hoje vemos que as pessoas de idade estão ficando, cada vez mais esquecidas, porque hoje o trabalho cada vez mais puxa o homem para fora de casa, puxa a mulher para fora de casa, e aqueles que nos cuidaram, que dedicaram a vida para nós não temos tempo para eles. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para os nossos filhos que nós estamos gerando. Que dirá para os nossos pais, que já passaram a história toda da vida? Que dirá para eles? Estamos esquecendo. E por quê? Porque Jesus não é o centro. E se Jesus não é o centro da nossa casa, Jesus não é o centro da nossa família. Assim o valor se perde das coisas. Assim eu não consigo olhar meu pai e minha mãe como representantes de Deus lá em casa. Não consigo. E aí a gente começa a fazer que quem manda lá em casa sou eu. E a gente começa a impor a lei da ditadura dentro de casa. Aquele que paga as contas é que manda, E às vezes é um marido ditador, é uma mãe ditadora, sem amor com os filhos, sem amor com os pais. A gente vive uma vida de cão. E por isso a gente vai dizer na palavra, que os dias são maus. Porque de fato tem sido. De fato, nossos dias têm sido maus. E aí vai dizer ainda mais, veja, vossos filhos são um dom de Deus. É uma recompensa ao fruto das entranhas. Os filhos hoje não têm sido vistos dessa maneira. Filho hoje é problema. Filho hoje não é alegria para uma família. Jovens hoje estão se casando por bem-estar social, para curtir a vida, um usar o outro, e não para formar família. Família não são duas pessoas, não. Família é quando chegam os filhos. Isso é família. Família não é um homem e uma mulher, isso é um casal. Família é quando vem os filhos. E pessoas estão se casando para se formar casal egoístamente. E aí querem curtir a vida, aproveitar, gastar dinheiro, viajar, fazer tudo. E aí quando aproveitar tudo, aí vem os filhos. Vem os filhos, porque não quer que os filhos atrapalhem. E o interessante às vezes é que os pais têm educado os filhos a fazerem isso. Mulheres que passaram a vida criando os filhos, hoje se sentem arrependidas por ter privado a sua vida por dar amor aos filhos. E começam a educar as filhas para que não façam a mesma coisa, porque os pais foram perversos. Porque muitos pais de fato foram perversos. Muitos pais saíram suas esposas, largaram os seus lares, abandonaram suas famílias. E hoje, por este peso, carregar inúmeras mulheres, elas começam a educar as filhas a não cometerem as mesmas coisas, como se fosse um erro ficar em casa. Como se fosse um erro cuidar dos filhos. E aí começa a ser independente, essa educação independência, a mulher ser independente, a ter o próprio futuro, ela não depender do marido para nada, e ela vai vivendo para ela, e deixa a originalidade de ser mãe. Ela deixa a originalidade no sentido de criar os filhos, de cuidar dos filhos, de ser o alicerce da casa, como diz na palavra que a mulher é o alicerce da casa. Nós estamos perdendo esse alicerce, meu povo. Estamos perdendo esse alicerce. E nós temos nossos filhos sendo criados pela TV Globo, pelo babá, e a gente vai vendo cada vez mais as notícias, as imagens que mostram como que esses babás têm tratado os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, agredindo, abusando, ofendendo, maltratando. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é nossa. E a gente não tem assumido essas coisas.
A gente não tem assumido que nós estamos trocando os valores da vida. Estamos deixando de olhar para a tradição da história e queremos só o progresso. Queremos só o progresso. Se nós voltarmos o olho para trás, nós veremos se nós precisamos trazer a tradição para cá ou não. Olha a família de antigamente, os valores, os princípios. Cadê esses valores, esses princípios? Cadê? Estão se perdendo. Porque os jovens hoje não querem olhar para a tradição. Eles querem o progresso. Eles querem a liberdade. Eles querem o individualismo. Eles querem o egoísmo. Eles querem o sucesso. Eles querem o poder. Eles querem. Mas não olham para trás. Não olham para a história. Não olham para a tradição. Não olham. E a gente vai vendo essas crianças, de 5 anos de idade, rebolando, dançando na boquinha da garrafa, tendo atitudes pervertidas, e a gente bate palma e acha uma gracinha. Não tem maldade nenhuma. Não tem. E a gente vai tratando aquilo que hoje vai perdendo o sentido, vai perdendo os princípios, a moral, a ética vai se passando. E o interessante é dizer isso na palavra, porque chama a atenção para isso. Feliz um homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos. E nós estamos sendo confundidos. A palavra, uma pesquisa há pouco tempo veio revelar para nós que daqui no máximo a 5 anos, nós teremos em nossa casa, em todos os lares, no Brasil e no mundo, um dependente químico. Então nós teremos na nossa casa, se nós já não temos aqui, eu creio que a maioria deva ter já, mas nós teremos um dependente químico, alguém com problema com álcool ou com droga. Nós teremos. Antigamente isso era bem distante de nós, mas hoje não. Há 6 anos atrás, um pastor evangélico faz um trabalho sobre sexualidade, sobre promiscuidade, sobre tantas coisas nos Estados Unidos, e que tem uma pesquisa assim avançada, tem centros de recuperação para viciados em sexo e tantas coisas. Ele dizia 6 anos atrás que dentro de 5 anos toda a família no mundo teria um viciado sexual. E hoje eu lido com os jovens, e muitos de jovens no estado inteiro, e eu vejo o que a pornografia tem feito na vida dos jovens. Como que os nossos jovens estão pervertidos, estão usando e abusando, sendo de qualquer maneira. Como que eles estão se manchando, se machucando, se criando em relações, e vão se frustrar no casamento. E não vão conseguir ser felizes no casamento. Não vão. Porque só foram usados, não souberam amar. Não souberam esperar e entender. Não souberam. Porque a cultura hoje é do me dá. Me dá. Tudo hoje está assim. E a gente vai vendo o como a gente está caminhando. Eu queria que vocês parassem para pensar a comunidade de vocês aqui atrás, onde vocês moram, aqui na Redondeza. Está bem o bairro de vocês? Está bem? Está com saúde? Está sem droga nenhuma? Sem mentira nenhuma? Sem roubo nenhum? Ninguém se encontra caído pelos cantos? Ninguém rouba? Ninguém mata? Ninguém faz tráfico? Ninguém. E eu pergunto, o que eu e você estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? E aí a palavra vai chegar em Ezequiel e vai nos bater muito assim. Vai nos bater muito. Deus hoje nos chamou aqui para sacudir, gente. E eu quero dizer, começar por mim. Eu preciso dessa palavra na minha vida. Eu preciso acordar para a vida. Eu preciso assumir o meu lugar. Na minha casa, na minha cidade, no meu bairro. Eu preciso assumir o meu lugar na igreja. Eu preciso tomar vergonha na cara. Porque não me basta sentar aqui, não me basta pegar o microfone e falar, não me basta. É necessário fazer alguma coisa. É necessário fazer. Porque os nossos filhos estão morrendo. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos primos, a nossa família está morrendo, está doente. Está doente. E nós às vezes temos vindo aqui, sentado aqui, buscado uma cura egoísta.
Só eu quero. Só eu quero Deus que me atenda só para mim. E meu vizinho que se dane para lá. E a minha filha que se dane para lá. Se eles não querem, o problema é deles. Se o meu vizinho lá não faz tráfico, que fuma maconha, chega cocaína, o problema é dele. Eu não tenho palavra de profecia para ninguém. Eu não sou ousado com nada. Eu não tenho a coragem de ver alguém passando alguma dificuldade e ajudar e sair do meu comodismo e fazer alguma coisa. Eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer. Eu não denuncio as coisas. Eu não assumo a responsabilidade. Eu justifico nos governantes, no padre da paróquia, nos coordenadores do grupo, né? Em tantas coisas. Nos meus pais, que talvez me deram educação boa, foi uma educação sofrida. Meu pai não foi presente na minha história. As pessoas mentiam para mim. A gente vai justificando, porque é mais fácil. É mais fácil para nós. E a palavra em Ezequiel 34 vai dizer assim. E olha, no primeiro momento, quando a gente escuta a palavra, a gente quer logo pensar nos pastores, né? É problema dos padres, do bispo, daqueles que são as autoridades. E aí, preste atenção no que diz. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores: oráculo do Senhor, eis o que diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel, só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matai as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso para nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente, não as tratais, a ferida, não a curais, a transviada, não a reconduzis, a perdida, não a procurais. Assim, por falta de pastor, dispersaram minhas ovelhas, e a dispersão foi exposta, e tornou-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre a montanha, sobre o morro, e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e a serviço de pastor às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas, que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis que o Senhor Javé diz: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderá devorá-las. Jesus do céu, a gente olha a palavra e dá vontade de sair correndo, se esconder. Porque olha a dimensão que o Senhor diz isso para nós hoje. O que nós temos feito com os nossos filhos? O que nós temos feito com o nosso povo? A quantidade de pessoas que se encontram hoje perdidas em Nova Friburgo, nesse bairro, na nossa casa. O que nós temos feito? Eu atendo jovens de programas de dependência química, levo para a comunidade terapêutica, porque durante 14 anos da minha vida eu fui traficante de droga. 14 anos da minha vida. 14 anos da minha vida eu me entreguei para o tráfico de droga. Era um nada, um vagabundo, inconsequente, um perverso, um bandido safado. Era um nada. Precisei ser preso para que na cadeia encontrasse Jesus Cristo. Porque eu não tive quem fosse atrás de mim me resgatar. Eu não tive quem acreditasse em mim para poder me resgatar naquele mundo que eu estava. Eu não tive isso. Eu não tive. Eu não tive ninguém que acreditou no Zé.
E até quando Deus me resgatou, eu entrei para a igreja. Pessoas e muitas pessoas não acreditaram, não apoiaram e até hoje perseguem. Até hoje se incomodam. Até hoje se incomodam, até hoje criam histórias, até hoje inventam coisas. E bendito seja Deus por isso. Porque quanto mais sou perseguido, quanto mais me sinto fraco, mais então eu sou forte. Mas então eu me aprofundo em Deus, mas então eu me entrego a Deus, confio em Deus, porque só Ele pode. Eu não vou para agradar homem nenhum, nem para provar nada para ninguém. Deus sabe quem eu sou. E Deus sabe quem eu sou, não encontro prego para vocês, mas nem casa sozinho com os problemas. É aquele lá, o Zé lá de Deusona. Quando ninguém está me vendo, quando eu posso fazer o que eu quiser fazer. E eu decido ajoelhar meu joelho no chão e rezar a Deus. Eu decido não assistir às coisas erradas. Eu decido ser de Deus. Eu decido louvar a Deus quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é colocar o joelho no chão e colocar o pé. Eu decido isso sem que ninguém veja. Sem que ninguém veja. Porque esta é a minha decisão. Deus sabe a meu respeito. Mais do que as pessoas podem dizer. Mas é necessário que hoje no mundo pessoas acreditem em outras pessoas como o Zé. O Zé conseguiu entender que se ele esperasse isso para entrar para a igreja e mudar de vida, ele não alcançaria isso. E estaria hoje embaixo de 7 palmos de terra ou preso. Mas e aqueles que precisam? E aqueles que não foram tocados por Deus como eu fui? Aqueles que não tiveram essa graça, porque não é mérito meu não. Deus de fato me tocou e me puxou assim num laço. Sem mérito nenhum meu. Nenhum. Mérito nenhum eu tenho de estar de pé. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Aqueles que precisam. Aqueles jovens na família de vocês que hoje usam drogas, que precisam de uma atenção, de um carinho. Vocês vão continuar empurrando e afastando eles de casa? Vocês vão continuar não acreditando, criticando e condenando e falando mal deles pelas costas, falando mal deles para os outros? Vamos continuar assim? Aqueles governantes hoje que roubam, desviam dinheiro, vamos continuar fazendo o que nós fazemos, só falando mal deles? O que nós fazemos para mudar nosso governo? O que nós temos feito? Aonde é que eu pego lá na minha roupa para mudar alguma coisa? Aonde que eu pego o meu lixo para mudar alguma coisa? Nós vamos continuar nos empantulhando de porcaria pela TV Globo, mudando a nossa história e ditando a educação da nossa família em cima dessa porcaria que essa TV Globo faz. E vamos continuar em cima disso até quando? Até quando nós vamos gastar o nosso tempo assistindo novela que só passa desgraça e deixamos de dar atenção para os nossos filhos e nossos netos? Até quando? Até quando nós vamos viver isso? Até quando nós vamos vir na missa, participar da igreja, participar das coisas do grupo e voltar para casa e não partilhar essa graça? Porque se nós estamos na rua, escutamos uma mentira, um boato, uma fofoca ou uma notícia ruim, nós saímos daqui e contamos primeiro o que nós vemos. Mas se nós estamos abastecidos do Espírito Santo, o Senhor nos toca no grupo, nós temos vergonha de falar de Deus, nós temos vergonha de anunciar em casa Deus que nós sentimos nesse grupo, nós temos vergonha. Nós negamos esse Deus para acordar ou dormir às vezes. Negamos para os outros quando nós temos a coragem de pegar o nosso texto e rezar no meio da rua. Quando nós temos vergonha de passar em frente à igreja no sinal da cruz. Quanto nós temos blasfemado contra Deus dessa forma? Quantas vezes? E nós somos os pastores, amados. Somos nós. Somos nós. Porque nós não temos tantos padres assim como nós temos leigos. E cadê o padre nessa hora? A gente para ver da pena dos nossos sacerdotes. Porque negaram a vida para nos dar Jesus na Eucaristia. E os nossos padres têm que aguentar todos os nossos problemas. Tem que administrar uma paróquia. Tem que coordenar tudo aquilo que é de imperfeição em nós. Todas as nossas paixões desregradas, os nossos ciúmes, as nossas brigas, as nossas contendas paroquiais. E esse padre também tem uma família que largou e que também tem os seus problemas. E nós só pesamos o sacerdote e justificamos e condenamos e falamos e falamos e falamos e falamos. E é um homem. É um homem. Fale como nós. Obrigado.
falho como nós, com tantos defeitos como nós, com uma história de vida às vezes sofrida como nós. Também alguns já foram largados, alguns já foram abandonados, também viveram frustrações nos relacionamentos, nem todos os padres também viveram uma vida pura, talvez uns namoraram, até largaram a noiva para assumir um sacerdócio, e foi duro, não foi fácil não. E aí nós colocamos um peso somente sobre ele. E o que nós temos feito nessa multidão de pessoas aqui nessa paróquia? O que eu faço na Santa Teresinha? Com a multidão de pessoas na Santa Teresinha? O que eu divido naquela comunidade para ajudar esse único homem a administrar essa paróquia e a espiritualidade dessa paróquia? Porque quando eu amo em Friburgo e eu venho aqui representar Deus. Mas a minha paróquia também. A minha paróquia também. E eu preciso ser referência da Santa Teresinha. Eu preciso ser referência de Deus. Eu preciso ser referência também do meu pastor. As pessoas precisam olhar para o Zé e enxergar no Zé Deus. As pessoas precisam olhar para vocês e enxergar em vocês a referência de Deus. Porque vocês são da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês não são qualquer coisinha não, gente. Vocês são muita graça. E muito mais do que filho, vocês são povo de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou os filhos. Mas Deus quis, entre os filhos, selecionar um povo. Dentre a multidão de todos os filhos, Deus quis um povo para Ele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus de Davi, o Deus de Jeremias, e foi passando. Até que Jesus veio e trouxe a graça para nós. E nós não éramos esse povo. O Senhor nos comprou lá com o preço de sangue na cruz. Nos comprou. Comprou essa graça que nós somos hoje sendo chamados de filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Por Ele. Por Ele. E a gente olha para este Deus e a gente não aceita a dor da vida. E aqui o Senhor vai falar exatamente isso. Olha, como é que o Senhor fala para nós. Ele vai castigar. Vou castigar esses pastores. Vou reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar deles a guarda do rebanho. Gente, a gente está vendo isso acontecer. Vocês não estão percebendo isso não? Como que a gente está sofrendo? Como que a gente está vendo o pai e mãe sofrer hoje? Como que o mundo está vindo, está roubando nossos filhos? Como que a droga está passando nossos filhos, o álcool está passando nossos maridos? Como que está tomando a guarda de nós? Como que isso está acontecendo? E é castigo de Deus? É castigo de Deus, sim, mas não um Deus que é perverso, mas um Deus que castiga porque ama, um Deus que corrige seus filhos. Né? Alguns aqui de nós somos pais, eu sou pai de 2 filhos. Sou pai de 2 filhos, eu tenho 16 anos de idade e tenho um menino de 8 anos de idade. A minha filha de 16 anos de idade mora comigo. E se ela erra, eu repreendo ela. Eu repreendo. Eu tenho que corrigir, eu não posso ser bonzinho e passar a mão na cabeça. Eu tenho que repreender. E Deus da mesma forma conosco, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus não é de qualquer maneira com a gente. Ele não age com a gente de qualquer maneira. Ele de fato ele nos tem como ciúme. A palavra de Deus diz isso, que Deus é um Deus ciumento. E Ele tem visto que a gente está caminhando cada vez mais errado, cada vez mais egoísta, cada vez mais indiferente. A gente está vendo as pessoas morrendo, e a gente passa com indiferença. Indiferença. Hoje eu vi um videozinho no Facebook, idiota, assim, desculpa o termo da palavra, mas um pai pega um ovo, bota nesse ovo uma embalagem de Kinder Ovo, dá para o filho, e fala para o filho assim, vai filho, abre, e bota para filmar, né? Todo mundo em volta, e o filho abre o Kinder Ovo, é um ovo, ele pensa que é um Kinder Ovo, e o pai fica, morde filho, e o filho, ai pai, tá duro, morde filho, não morde assim, até que ele consegue fazer o filho morder e quebrar o ovo na boca. Que é isso? Que maldade com o próprio filho, de virar chacota com os outros, a criança chorando, que engoliu o ovo na boca, né? Sujou ele todo, a criança começa a chorar, e o pai começa a rir, e as pessoas rindo,
E as pessoas compartilhando essa porcaria e rindo na internet, numa simplicidade, assim, mas me arrepia de pensar. E isso é uma maldadezinha, gente, que a gente olha, muita gente é indiferente com isso, acha engraçado. Essa criança vai crescer traumatizada por causa disso, porque se o pai faz isso com o outro, faz muito mais do que isso. Isso é só fichinha para ele. Esse vídeo é brincadeirinha para ele, por isso fica com os amigos. Mas agora eu penso assim, o que esse pai sofreu na vida também? O que ele não passou também? O que ele não foi humilhado também? E agora traumatizado, bloqueado desde a infância, está reproduzindo no filho. E eu queria que a gente pudesse entender isso aqui. A pregação tinha um sentido na noção de cura interior. E sabe por que a gente está vivendo esse mundo dessa maneira? Por que o mundo chegou até aqui assim? Porque nós estamos cheios de feridas interiores, vivendo em cima delas, bloqueados, sabe? Bloqueados com a graça de Deus, cheios de defesa. Nós estamos a todo momento nos defendendo da vida, nos defendendo do amor, nos defendendo do outro, do pai, do filho, do marido. Nós estamos fechados. Quando eu chegava nessa igreja, a dimensão que eu tinha era que essa igreja era toda fechada, sem parede, sem janela, sem porta, só fechamento. Quando eu pensava nas famílias de vocês, eu via isso. Nossas famílias fechadas. Nós estamos fechados. Fechados à vida, fechados a Deus, fechados às novidades, fechados aos desafios, fechados à coragem, fechados à ousadia, fechados ao amor. Nós não acreditamos mais no amor. Não acreditamos mais no amor. Nós vemos a nossa vida, trazendo a nossa vida diante de Jesus, como se o nosso problema fosse muito maior do que ele. Como se ele precisasse fazer muita coisa para nos curar. E só precisa de uma coisa: fé nossa. Gente, a gente olha a palavra de Deus inteira no Evangelho, a gente vai ver que só bastou a fé para ser curado. Só bastou a fé. Só bastou a fé. Mais nada. Mais nada. Não precisou de esforço nenhum. Não precisou de grandes coisas. Não precisou. Precisou só crer que Deus é Deus. Só bastava isso. Esses dias eu fiz um retiro de silêncio chamado Agape-terapia. É da renovação carismática. Quem de vocês tiver a graça de um dia fazer, faça. Souber, faça. São 7 dias de silêncio diante dos Eucaristos. Um retiro que trabalha a nossa história desde a concepção até a nossa vida adulta. Vai passando fase por fase. Fase por fase. Lembrando cada momento da nossa história. E aí a gente vai colocando diante dos Eucaristos para que ele cure a gente. Então ele vai, em cada momento da nossa vida, vai curando a gente. E aí eu estava nesse retiro e fui percebendo a minha história. Fui percebendo aonde Deus ia com as coisas. Como que Deus conduzia a nossa vida. E como que o Zé era mecanismo de defesa. Em tudo que o Zé fazia. Em tudo. Os meus relacionamentos, a resposta era sempre fechada. Não acreditava mais em relação, porque só estava na cabeça. Achava que a próxima está na cabeça também. Não estou falando de questão de traição, de não acreditar mais, de se decepcionar. Mas, na verdade, sabe o que era? Eu projetava nas minhas namoradas a minha madrasta. E a minha madrasta um dia me maltratou, um dia me separou do meu pai, e eu achava que toda mulher que eu tivesse na minha vida fosse assim, ser uma madrasta para os meus filhos. E eu não queria para os meus filhos a mesma coisa. E eu bloqueava a minha relação e terminava. E eu não sabia que essa era a origem. Interiormente eu agia assim, sem ter a dimensão. Eu começava uma relação, tudo bem. Daqui a pouco a minha namorada começava a se aproximar da minha filha, começava a ser próximo a ela. Era ter alguma incomodaçãozinha entre as duas. Eu negava a relação porque eu via nela da minha madrasta que não queria mais. Vai dar o meu problema. E olha isso. Olha isso. Eu tinha esse trauma com a minha madrasta quando eu tinha 6 anos de idade. Nem lembrava mais disso. Nem lembrava mais. Mas até hoje reproduzi isso na minha vida com 33 anos de idade. E aí eu queria dizer um detalhe, diante da experiência que eu vivi, que eu tive um repouso no Espírito Santo, e repousando no Espírito Santo, eu tive meio que um sonho, onde eu me via afundando no mar. E aí, Jesus vinha para mim e falava para mim assim:
Vem, Zé, levanta. E eu dentro da água, como Jesus levanta, como levantar, levanta, Zé, creia e levanta. E eu não conseguia entender como que eu poderia ficar em pé sobre as águas. Como? Deus é Deus. E como o Senhor, e eu fui passando o repouso inteiro em cima disso. E aquilo me angustiando, eu tentando entender. Daqui a pouco eu percebi que só bastava acreditar que Ele pode, quem me chama é Ele. E quando eu acreditei que eu podia, eu submergi da água, estava em pé assim, em cima da água. Gente, isso é só um detalhe de um sonho, um repouso que eu tive. Mas ali eu pude entender que se você quer uma cura, se você quer uma conversão da tua história, se você quer qualquer coisa, como eu também quero de Deus, só basta crer. Só basta crer. E para encerrar, eu queria que vocês pudessem ficar de pé. Feche teu olho um minutinho. A gente pode cantar aquela música do Espírito Santo que começou? A que vocês cantaram para mim quando eu estava aqui? Música de fogo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu sei que, assim como eu, nós temos uma história. E na nossa história, houveram muitas coisas, muitos traumas, muitas pessoas nos traíram, nos machucaram, muitas pessoas nos decepcionaram, muitas pessoas abusaram de nós, né? Muitas pessoas, aconteceu muita coisa conosco, de dor que marcou a nossa vida, de fato marcou a nossa história. Tem pessoas aqui que não perdoou as outras pessoas de maneira alguma. Acha que perdoou porque talvez se convive, mas está marcado na sua história isso. E você não consegue ultrapassar algumas coisas por causa disso. Porque existe já um mecanismo de defesa que engatilha na hora que você se vê em situações semelhantes e você vai somatizando as coisas e repetindo essas coisas. E eu queria que você pudesse nessa hora pensar e traz para a memória os seus maiores momentos de dor. Aquilo que você ansiava esquecer, não lembrar, e você, toda vez que vem o pensamento, você pensa em tirar da cabeça, foge o pensamento para outro lugar, vê uma outra coisa, ocupa a cabeça, ocupa o dia, você foge dessas coisas. Eu quero pedir para que você traga essas coisas agora, porque nós vamos apresentar para Jesus Eucarístico isso, para que Ele, e só Ele pode. Não há outro que possa, nada pode curar isto a não ser Jesus Eucarístico. Nada pode, nada. E a palavra de Deus diz para nós que o Espírito Santo é o próprio amor revelado de Deus. É o Espírito Santo quem santifica, quem purifica, o Espírito Santo que é o próprio amor. E somente por força do Espírito Santo nós podemos ser curados. E eu queria que você nessa hora pudesse, mais mesmo que falar para Deus e encher a paciência de Deus para dizer: Jesus, toma este problema, toma essa ferida, Jesus, e me cura na minha história, Jesus. Me faz perdoar tudo que eu não perdoei a vida inteira, que eu penso que eu perdoei, todas as coisas que eu penso que eu tenho. Me dá certeza e convicção absoluta que o Senhor mudou a minha história a partir de hoje, porque eu não quero sair daqui traumatizado, Jesus. Eu não quero sair daqui bloqueado como eu cheguei. Eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui curado. Diz isso para Jesus. Me cura, Jesus. Não me permita sair daqui machucado, ferido. Não me permita continuar sabotando a minha história, sabotando as minhas relações, sabotando o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Me quebra todo bloqueio, Jesus. Tudo aquilo hoje que me impede a aproximação dos meus, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Tudo aquilo que eles fizeram contra mim, que me machucaram seriamente, Jesus. Me concede a graça do perdão, mas muito mais do que perdoar, Jesus. Eu quero que o Senhor cure meu coração. E a gente vai cantar essa música e a gente vai diante disso. Faça a tua oração. Não deixe passar. Enquanto o Ministério da Música canta, faz a tua oração diante de Jesus, mas faz, amado. Faz com toda a fé que Deus te deu. Porque se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Jesus te chamou aqui para te curar.
só por isso, porque te ama. Te ama e não quer te ver caminhando, ferido, como uma ovelha ferida, caída, machucada. Jesus quer que você saia daqui livre, curado, sarado, sarada, para que você possa amar lá fora quem precisa ser amado. Porque existe um povo doente lá fora. E nós precisamos ser a referência desse amor de Deus, que cura, que acolhe, amor que liberta. Cantemos. Vem Espírito de amor, e acender a chama que se apagou. Vem encantar os corações com línguas de cor. Vem Espírito de amor, enviar o que Pai, Jesus, já na origem dos problemas, Jesus, na concepção, na gestação, na meninice, Jesus. Aquela criança que foi ferida, que foi maltratada, que foi rejetada pelos pais. Aquela criança que foi traída pelo irmão. Aquela criança que apanhou, e apanhou, e apanhou. E criou um bloqueio de amor. Aquela mulher que foi abusada, e abusada, e abusada, e abusada, e tantas vezes abusada. E que hoje não consegue enxergar o calmo que fez na história. Jesus toca aquele Jesus que foi traído, Jesus. Aquele homem que foi feito no casamento e deixou que aquilo na família, Jesus. Cura este homem, Jesus. Capacita ele de poder perdoar verdadeiramente e reconstruir a sua história, como ele também perdoou. Sim, Jesus, fala na história de cada um, Jesus. E ouve, Jesus, o clamor do teu povo nessa hora, Jesus, que pede para ser curado. Envia teu Santo Espírito, Jesus. Quebra as muralhas, Jesus. Quebra as muralhas de bloqueio, Jesus. Aqueles que se encontram com o coração de pedra, Senhor. Arromba a porta do nosso coração nessa hora. Mete o pé, Jesus, na nossa porta, Senhor. Aqueles que se encontram com a porta fechada, Jesus. Que não acreditam em Ti, Jesus. Quebra, Jesus. Dá um coração de carne, Jesus. Sim, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Senhor. Transforma a nossa vida, Jesus. Reaviva a nossa fé, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olha como é que Deus é Deus. Olha como é que Deus é Deus. Às vezes a gente espera assim, prodígios e milagres, né, para que Deus faça as coisas. E eu tenho certeza absoluta, que todos alcançaram graça. E posso dizer isso, sabe por quê? Porque a palavra confirma aquilo que foi falado no começo. Sabe qual foi a palavra que eu abri agora aqui? A palavra que eu abri agora aqui foi os 10 leprosos. Lembra dos 10 leprosos que a irmã dizia no começo? Todos alcançaram a graça. Todos alcançaram a graça.
Todos. E eu quero ler a palavra que diz assim, estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser purificado. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Ordenou Jesus que não contasse a ninguém, dizendo: vai e mostra-te ao sacerdote. Depois Moisés prescreveu a purificação para servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se cada vez mais a sua fama. Eu quero dizer para vocês hoje, e fecha o olho rapidinho. Eu quero terminar mesmo, mas eu queria que você pudesse ter essa dimensão hoje. Eu queria que você pudesse ter a dimensão de que você é único para Deus. No meio de montes leprosos, você é único para Deus. Único. Deus vai te abençoar enquanto aquilo que você é em casa sozinho, enquanto aquilo que você trabalha sozinho, enquanto aquilo que você vem para a igreja sozinho. É esta pessoa, nesta situação de vida que Deus abençoa. Não é enquanto você é coletivo no meio das pessoas, é enquanto você é sozinho, porque é nessa hora que você se revela plenamente para Ele. Seja nesta hora inteiro diante de Deus, inteira diante de Deus, e recorra a Ele. Recorra a Ele. Saia daqui tendo a certeza de que sempre que você buscar a Deus, Deus vai te atender. Mas é necessário ser fiel e amar a Deus por todas as coisas. Amém? Amém. Amém. E para a voz abençoada dessa noite, vamos pedir também que Nossa Senhora também esteja no meio de nós.